Boa tarde, gente. Meu nome é Daniele, fiquei responsável pela parte de complicações da aula e como não vou poder se fazer presente hoje na reunião de hoje à noite, eu decidi gravar o vídeo para que ninguém saia prejudicado pela falta da minha parte. Então, em relação às complicações da anestesia subaracnoide ou da raquianestesia, a lista de complicações potenciais, elas são bastante grande. Porém, como a gente sabe, a realização de uma técnica adequada, a utilização de material adequado e dos novos fármacos fez com que as sequelas neurológicas, que são consideradas graves e que são bastante temidas, tornassem-se excepcionais. Como eu coloquei no meu slide, 0,7% das complicações são as complicações menos graves e que a gente pode exemplificar pela presença das parestesias e pelas dormências. 0,005 a 0,04 são as complicações mais graves, como é o caso, por exemplo, da paralisia permanente de membros inferiores. Entre as várias complicações, nós temos as complicações que acontecem por acidentes mecânicos diretos, que ocorrem em estruturas osteoligamentares ou em estruturas nervosas. Entre as estruturas osteoligamentares, a gente vai ter as lombalgias no pós-operatório, que tem relação não diretamente com a técnica anestésica, e sim com o posicionamento da realização do ato cirúrgico. Existem, por exemplo, algumas vertentes de explicação em relação a isso, que dizem que ocorre por conta de um estiramento e de um relaxamento dos músculos paraespinhais da região lombar, e isso provocaria a lombalgia no pós-operatório, mas pelo posicionamento cirúrgico. Se essa lombalgia ela se tornar persistente e tiver uma irradiação ciática, a gente tem que investigar a presença de uma hérnia discal desconhecida ou a presença ou se houve algum tipo de lesão direta depois da técnica pós-anestésica nessa região. Em relação às estruturas nervosas, como eu coloquei no slide, nós temos as parestesias no momento da punção. E por que ocorre essa parestesia no momento da punção? Ela acontece porque a agulha ela acaba tocando a região do nervo. E aí a gente tem a parestesia, mas que geralmente é transitória, é passageiro e melhora com a retirada da agulha. Se o paciente ele tiver uma dor lacinante durante a realização da técnica, isso significa que eu atingi o nervo, e se o anestesista ele for em frente em relação à técnica, ele pode acabar fazendo uma injeção do anestésico intraneural e pode ocorrer até uma compressão e uma laceração de estruturas nervosas. Nós temos as neuropatias, que é a neuropatia principalmente do fibular, do ciático e do femoral, como eu coloquei aí, e que está relacionado com um prolongamento grande tempo em posição de litotomia do paciente durante o ato cirúrgico. Nós temos também os acidentes que estão relacionados à fuga do líquor cefalorraquidiano, como é o caso da cefaleia, que é um dos mais conhecidos. Porque acontece a cefaleia depois de uma raque ou depois de uma anestesia subaracnoide. A cefaleia ela vai estar relacionada com o seguinte: durante a realização da técnica anestésica, pode ocorrer o surgimento de pequenos orifícios na região da dura mater, e aí a gente vai ter o escape de líquor por essa região. O que acontece? Existe então uma diminuição, a gente tem uma diminuição do volume do líquor cefalorraquidiano e uma diminuição também da pressão intratecal. Essa diminuição ela acaba tracionando estruturas mais craniais, como é o caso, por exemplo, das meninges, e isso pode acabar levando ao surgimento da dor, da cefaleia. Outra vertente acredita que esteja relacionada com uma vasodilatação reflexa das estruturas vasculares, que também ajudariam no acometimento da cefaleia.
Nós podemos ter também como complicações a presença de fístulas, que são fístulas licóricas cutâneas, uma comunicação entre a região subaracnoide e a região da pele, e geralmente o tratamento ele vai ser feito com restrição de líquido e com a realização de um ponto em U na região da pele por volta de 3 dias para melhorar essa situação. Nós temos os hematomas. Os hematomas eles podem acontecer por conta da lesão em estruturas vasculares, paralisias de nervos cranianos. As paralisias geralmente são do 3º até o 8º par, sendo que o mais comum são o acometimento do 6º par craniano. A gente pode ter distúrbios de audição, principalmente a hipoacusia e as herniações uncais, que estão mais relacionadas àqueles pacientes que apresentam rebaixamento do nível de consciência. E aí você tem que realizar, por exemplo, um exame de fundo de olho ou uma tomografia computadorizada para afastar a possibilidade de uma hipertensão intracraniana. E aí, se você faz a punção, você pode levar a uma herniação uncal. Então, voltando só rapidinho à cefaleia, a cefaleia ela vai depender muito da idade do paciente, vai depender das características da agulha. Geralmente, quanto maior o calibre da agulha, maior vai ser as taxas de cefaleia. Está relacionada também com a introdução do bisel da agulha, geralmente quando ele entra paralelo às linhas da dura mater, aos folhetos da dura mater, é bem melhor. Ou quando ele tem quando ele entra paramediano, com ângulo agudo. Geralmente o livro ele traz isso. Como eu já falei, o tratamento está relacionado com o decúbito, com a hidratação, a utilização de analgésicos, eu acho que até o professor tinha falado, a utilização da cafeína, o cloridrato de tiaprina, que é um neuroléptico, pode-se utilizar ansiolíticos, injeção perineural de cristalóides, de colóides, entre outros. Nós temos as complicações relacionadas ao uso dos catéteres peridurais e geralmente esses catéteres, quais são os acidentes que a gente pode ter? Pode ter dobra, pode ter obstrução, pode ter perfuração da dura mater, pode ter a infecção desse catéter se não tiver sido feita todas as medidas de antisepsia. A gente pode ter a quebra desse catéter dentro do espaço peridural, e aí ele fala que tanto o anestesista quanto o cirurgião, todos devem ser comunicados, que é considerado um tipo de acidente bastante polêmico, né? Que é a quebra nessa região. Nós temos a secção do catéter, que também pode acontecer, e as complicações infecciosas, que geralmente vão estar associadas com uma técnica de antisepsia e asepsia não adequadas. Aí a gente pode ter a meningite, a gente pode ter o abscesso peridural, pode ter a contaminação dos catéteres, como eu já falei, e por fim, as complicações neurológicas graves, que estão relacionadas às parestesias, que são as parestesias mais permanentes. Nós podemos ter uma diminuição da força motora, e até mesmo a paraplegia e as lesões difusas, que é o que a gente chama de síndrome da cauda equina. A gente pode ter também como complicação a neurotoxicidade, que pode ser ocasionada pela própria utilização de anestésicos. Existe, por exemplo, casos que são relatados na literatura que eu utilizei, da lidocaína hiperbárica a 5%, que pode haver uma associação dela com o desenvolvimento dessa síndrome, que é a síndrome da cauda equina. Então, essas são algumas das complicações. Aí, no último slide da minha parte, eu coloquei um quadrozinho em que a gente tem as complicações secundárias, as complicações por causa conhecida e outras complicações neurológicas. Essas primeiras, que são as complicações secundárias, a gente tem a hipotensão, tem a depressão respiratória, tem a náusea, tem o vômito, tem o prurido. Tem que o médico ele está atento e fazendo uma vigilância contínua em relação a isso, porque podem ser sintomas que podem aparecer um pouco mais tardiamente. E as complicações por uma causa conhecida, que foram todas aquelas que eu já falei anteriormente. E as outras complicações neurológicas. Então é isso, gente. Espero ter
ajudado. Foi só um resumo da minha parte e é isso.